Lucas 4, irmãos, é o texto que nós vamos ler, dando sequência aos nossos estudos sobre a narrativa do evangelista Lucas. Portanto, Lucas 4, a partir do verso de número 14, é o texto que serve de base para a nossa reflexão na noite de hoje. Na semana passada, nós falamos sobre Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, e nós aprendemos acerca do importante tema da tentação. Como que a tentação se manifesta e como nós conseguimos vencê-la. Hoje, na sequência, Lucas 4, a partir do verso 14, assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura das Escrituras, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Lucas, irmãos, ele é um médico, ele é uma pessoa que procurou, de todas as maneiras, ser muito fiel ao relato acerca de Jesus Cristo, sobre a sua vida, sobre os seus ensinos e todos os milagres. Ele foi uma pessoa que investigou de uma maneira muito criteriosa o passo a passo, o dia a dia, cada ensino, cada palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, conforme nós vimos na semana passada, ele é autor de 2 livros no Novo Testamento. Este, que é o Evangelho que leva o seu nome, e também o livro de Atos, também é de sua autoria. E Lucas, nas viagens missionárias de Paulo, estão narradas lá no livro de Atos,
teve o privilégio e a alegria de acompanhá-lo em muitas e muitas milhas, para lá e para cá. Ele presenciou o crescimento da igreja. Então nós estamos diante de um autor, irmãos, de um conhecimento elevado. Ele era médico, uma pessoa investigativa, criteriosa, e uma pessoa que não apenas ficou no ouvir dizer. Não. Ele percebeu o poder do Evangelho alcançando famílias, transformando vidas e modificando cidades inteiras. Ele foi companheiro de viagem, testemunha popular da história dos primeiros passos da vida da igreja. Pois bem, este é o autor que está nos narrando aqui, que logo após aquele momento de 40 dias de tentação no deserto, o Senhor Jesus Cristo, então, como nos diz o verso de número 14, ainda no poder do Espírito Santo, ele sai ali do deserto e ele vai para a Galileia. Na Galileia, ele continua ensinando. O verso 14 nos diz que ele está pregando. O verso 15, que ele está nas sinagogas. Ainda agora, alguns minutos atrás, na nossa escola bíblica dominical, nós estivemos conversando aqui com os irmãos, estabelecendo a diferença entre templo e sinagoga. O templo, ele era um lugar de sacrifícios, sacerdote sumo sacerdote. As sinagogas eram locais de aprendizagens. Então, havia ali um mestre, havia discípulos, era um lugar mais de didaquê, da didática do ensino. E Jesus Cristo frequentava as sinagogas, ele ensinava nas sinagogas. E os versos 14 e 15, quando nós voltamos o nosso olhar para Lucas 4, 14 e 15, nós vemos que ele tem boa fama. Nós vemos que as pessoas se admiram, as pessoas gostam da maneira como ele fala e, sobretudo, do que ele fala. Ele fica com uma boa fama. As pessoas falam de Jesus. Jesus está em todas as mídias da época. De repente, Lucas transporta Jesus Cristo da Galileia para Nazaré, onde ele fora criado. E aí a narrativa já parte do verso de número 16. Então ele faz um contraponto entre como Jesus foi recebido na Galileia, bem recebido, e como ele será recebido em Nazaré, na cidade onde ele crescera. E aqui em Nazaré a coisa não foi muito boa. Ele então procura, nos diz o texto, no verso número 16, ele entra no sábado na sinagoga e, segundo o seu costume, ou seja, ele tinha esse hábito, e ele se levanta, nos diz o verso de número 16, para ler. Isso aqui, irmãos, é muito interessante, pelo seguinte: no Novo Testamento, quase nenhum registro há sobre o processo litúrgico de como era o culto nas sinagogas. Então, aqui nós aprendemos que a leitura era feita em pé, o ensino sentado. Então, havia sim a leitura do bolo e havia alguém responsável por trazer o bolo. Olha lá o verso de número 17. Lhe deram, houve um assistente. Esse assistente vai voltar à cena daqui alguns pouquinhos mais. O verso 17, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, ele achou a passagem que está lá em Isaías 49 e se repete em outros textos. Ele quer falar sobre o seu ministério. Ele vai falar sobre si, ele vai falar sobre a sua missão, ele vai falar sobre a sua encarnação. É o início do ministério de Jesus. Jesus contava 30 anos de idade, porque só podiam lecionar, só podiam ser considerados mestres aos 30 anos. Jesus aparece agora como mestre, ele vai ensinar. Ele então está lendo o verso 18, o verso 19, que é uma profecia de mais de 1000 anos acerca do Messias, e nos diz o texto, no verso de número 20, que quando ele terminou de fazer a leitura, ele fecha o livro e ele devolveu ao assistente.
assistente. Então a gente tem a figura do assistente. O assistente era a pessoa responsável por pegar os livros, os rolos, os manuscritos, as cópias, e levar para quem fosse ler e explicar. Então nós temos aqui uma parte da figura de como funcionava a liturgia, o modus operandi da sinagoga no passado. Então o verso de número 20 ainda nos diz que ele entregou, devolveu ao assistente e sentou-se. O ensino era dado sentado, a leitura em pé. Pode parecer pouca coisa, mas a gente vai aprendendo, irmãos, figuras de como eram as coisas no passado. Às vezes a gente vai numa igreja como a nossa e fala, vamos ficar em pé, vamos sentar. Né? No passado também era assim, havia essa dinâmica. E Jesus Cristo então passa a dizer, bom, o que vocês acabaram de ouvir, acaba de se cumprir. E as pessoas, aparentemente está tudo bem, as pessoas estão contentes, estão dizendo, poxa, que bom, estamos vivendo um momento histórico. Volte o seu olhar aí para o verso de número 22, parte final. As pessoas lhe davam bom testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é ele o filho de José? Olha que coisa bonita, eles estão contentes, eles estão se sentindo assim próximos de Jesus. Mas eis que Jesus vai dizer algo além. Jesus vai revelar o que de fato há no coração de todos eles. Quando Jesus faz essas revelações, tudo muda. Eles não gostam. Eles então tiram Jesus do templo, levam Jesus para fora dos limites da cidade, porque o propósito deles é silenciar Jesus. Eles querem aniquilar Jesus. Eles não querem, eles não gostaram do que eles acabaram de ouvir. Mas Jesus Cristo nos diz no último texto lido que Jesus consegue se desvencilhar deles e Jesus dá seguimento à sua vida. Na noite de hoje, irmãos, com base nesse texto, nós queremos falar sobre a rejeição de Jesus. Nós vivemos hoje, mais de 2000 anos depois do Senhor Jesus. E como seria bom, pensamos nós de uma maneira bem geral, como seria bom se nós tivéssemos visto Jesus, ouvido diretamente de Jesus os seus ensinos. Seria bom se nós tivéssemos feito parte das multidões que sentaram-se à relva, foram alimentadas com pães e peixes. Tivéssemos a nossa casa visitada pelo Senhor e tivesse feito alguma cura na nossa família, alguém tivesse ressuscitado o nosso filho, tivesse tirado alguém que nós amamos de um momento tão triste da vida e restaurado da vida. Ficaríamos tão felizes, não? Que privilégio tiveram aqueles homens no passado, mas aqueles homens rejeitaram a Jesus. Olhando friamente hoje, nós podemos pensar assim, puxa, mas que sentimentos são esses que habitam corações humanos a ponto de dizer, saia do nosso meio, suma daqui, nós não queremos você aqui não é bem-vindo, saia e não volte mais. E até mesmo planejarem, armarem uma maneira de colocarem ele num bolo humano, de maneira que ele não consiga fugir, tirá-lo dali, caminhar pelas ruas da cidade até a parte mais alta da cidade, como que dizendo, na força nós vamos levá-lo até lá e hoje a gente dá cabo da vida dele. Mas pelo poder de Deus ele se desvencilha de tudo isso. Como que podemos imaginar, irmãos, pessoas que rejeitam Jesus? A rejeição, irmãos, é um dos piores sentimentos que alguém pode sofrer. Porque a rejeição, ela é cruel. Você pode estar lado a lado de uma pessoa e rejeitar-lhe a conversa, rejeitar conversar, rejeitar cumprimentar. Você rejeita o diálogo. Você está ao lado, mas rejeita completamente.
Então, o sentimento de ser rejeitado é um sentimento doído e intenso. E Jesus Cristo sentiu-se assim. E pior, ele sentiu-se assim na sinagoga, na sua casa. Ele sentiu-se assim entre os seus conterrâneos. Ele sentiu-se assim na sua cidade, no seu bairro. Ele sentiu-se assim entre as pessoas que o conheciam desde pequeno, ser rejeitado. É possível hoje alguém rejeitar Jesus? É possível hoje pessoas que conheceram a história de Jesus, os milagres de Jesus, rejeitar Jesus? É possível dentro de uma igreja Jesus ser rejeitado? Vamos aprender nesse texto, irmãos, sobre esse importante tema, formas de se rejeitar a Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem na noite de hoje, formas de se rejeitar a Jesus. A primeira maneira que alguém tem, irmãos, de rejeitar a Jesus é negligenciar, ignorar o que está escrito acerca de Jesus. Rejeitar e negligenciar o que está escrito acerca de Jesus é a primeira maneira de negligenciá-lo. Volte o seu olhar para os versos 18 e 19. Os versos 18 e 19 nos dizem assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É importante, irmãos, que nós entendamos que aqui no início do Novo Testamento, vamos usar essa expressão, o Novo Testamento, nenhum livro ainda havia sido escrito. Aliás, o primeiro escrito neotestamentário é o Evangelho de Marcos. O primeiro livro escrito no Novo Testamento é o Evangelho de Marcos, que serve de base para os outros evangelistas. Os demais livros vieram depois. Aqui, nesse momento em que isso está ocorrendo, irmãos, o que há é aquilo que é chamado de Torá, o Velho Testamento. A Torá, os livros da lei, os profetas maiores e menores, os livros dos Salmos, que é o saltério, é o inário do povo de Deus. É o que há de escritura. Então, o povo de Israel, até então, irmãos, eles tinham a tradição oral. Eles pegavam a leitura, eles liam e depois tudo era explicado verbalmente, oralmente. Era assim que se davam os estudos no tempo da sinagoga. Então Jesus Cristo ele está cumprindo todo esse protocolo, ele está dentro da tradição, até aqui não há nada de errado. Mas ele considera importante que as pessoas que aguardam o Messias saibam o que acerca dele está escrito. O povo de Israel vivia então com as profecias da chegada do Messias. O Messias virá, o Messias virá, o Senhor levantará o seu libertador. E aqui nesse trecho que ele pega do profeta Isaías, Isaías fala muito do servo sofredor, ele fala muito nas suas profecias de que viria o Messias. Então, o povo sabe do Messias que virá, mas o que está escrito acerca do Messias? Quem é esse Messias? Qual é a figura? O que ele vai fazer? Então, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele vai esclarecer o seu povo da chegada dele. Hoje acaba de se cumprir essa profecia. Irmãos, por incrível que possa parecer, não é novidade alguma que eu vou comentar com os irmãos, Jesus é figura esquecida em muitos púlpitos. Jesus é figura escanteada
em muitas pregações. A salvação não é anunciada, o plano de salvação não é anunciado, não há palavra de arrependimento, não há pregação contra o pecado, não há pregação sobre a necessidade de santificação, de o homem se arrepender dos seus pecados. Não há. Então, todas as vezes em que um pregador, um líder, seja ele quem for, uma igreja, negligencia, esquece ou escanteia o que se fala acerca de Jesus, Jesus Cristo está sendo rejeitado. Jesus Cristo não vai ter lugar nos púlpitos, Jesus Cristo não vai ter lugar nas mensagens, nas canções. São canções que enaltecem mais o homem e o bem-estar do homem do que propriamente a graça do Senhor. Jesus Cristo tem sido rejeitado. Os aconselhamentos não falam sobre seguir a Jesus, falam sobre autoestima. Você pode, você tem força, você é bom, você é capaz, você vai conseguir, você é vencedor, campeão, e por aí vai, você é tudo. Jesus é que é nada. Rejeitamos a Jesus, irmãos, quando nós negligenciamos, quando nós ignoramos o que acerca dele é anunciado. A igreja precisa se reencontrar com as Escrituras. Foi esse o estopim da reforma protestante com Martinho Lutero. É a redescoberta das Escrituras. A igreja precisa manter a Bíblia aberta. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, uma segunda forma de se negligenciar a Jesus, de se ignorar a Jesus, de se rejeitar a Jesus, não é apenas quando nós ignoramos o que acerca dele está falando, mas em segundo lugar, uma segunda forma de nós rejeitarmos a Jesus, irmãos, é nós não sabermos nos relacionar com ele. Nós não sabermos nos relacionar com Jesus é uma segunda forma de nós o rejeitarmos. Volte o seu olhar para o verso de número 22. O verso de número 22 nos diz assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Aparentemente, irmãos, essa frase é uma frase linda, bonita, maravilhosa. Aparentemente alguém vai dizer assim: ah, que meigo, reverendo, ai que lindo. Mas a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso à medida que nós vamos avançando no texto. Eu quero chamar a sua atenção para essa forma de se relacionar com Jesus. Não é ele o filho de José? Bom, José, como nós bem sabemos, é o marido de Maria. José não é pai de Jesus. José é marido de Maria. O pai de Jesus é Deus, por obra do Espírito Santo. Quem educou Jesus no dia a dia, quando ele é encarnado, sim, foi José. Então, naturalmente, era muito comum naquela época, naqueles tempos, a profissão do pai passar para o filho. Daí entende-se que ele também era carpinteiro. Entendemos assim. Não é errado assim pensar. Não é pensar fora da casinha, não. É lógica essa explicação. Então nós imaginamos alguém com músculos bem definidos. Ele não era um Rambo, nem um He-Man, mas era alguém que carregava toras de madeira para lá e para cá. Tinha as mãos grossas, de felpa de madeira. Era alguém, mãos feitas de um grande trabalhador. Então, até aí não é nada de errado pensar sobre isso. Mas observem bem quando Jesus Cristo lê a profecia, fala o que ele veio fazer, e ele diz: hoje vocês estão vivendo a história. Hoje essa profecia está se materializando. Hoje é a concretização da promessa. Vocês estão acabando de ver que essa profecia está se cumprindo hoje. Eu não sou o Roberto Carlos, mas esse cara sou eu. Eu sou esse profeta. Sou eu.
E aí eles vão fazer qual a referência? Ele é o filho de José. Vamos traduzir isso para os dias de hoje? Vamos tentar entender isso no dia de hoje? No Brasil, o nome José é um nome muito, mas muito conhecido. E de uma forma muito carinhosa e próxima, nós chamamos o José de Zé. Quando ele é pequeno, Zezinho. Ou podemos chamar de Zeca. Não tem problema. Né? Aí quando a pessoa vai crescendo, ele já não é mais Zezinho. Né? Ele é o Senhor José. Depois de uma certa idade, é o seu Zé. Há pessoas, irmãos, que quando vão se relacionar com Jesus, não sabem se relacionar. Acham que Jesus é o Zezinho. É o Zequinha. É o filho da venda. Ele não é o Filho de Deus. Ele não é o Senhor. Ele não é Salvador, ele não é Messias. Então passa a tratar Jesus como um qualquer na igreja. Então ele não é digno de ser cantado, não é digno de ser adorado, porque afinal de contas ele é o filho do José. Observe muito bem, irmãos, que o judeu conhece as profecias. Ele conhece. As profecias são ensinadas para as crianças desde a mais tenra idade. Eles conhecem os profetas. Se qualquer um de nós aqui, qualquer teólogo no mundo, tentar puxar assunto sobre profecias e profetas com o judeu, ele vai levar um banho. Porque qualquer garotinho de 13, 14 anos vai citar profetas e profecias com muito maior autoridade do que qualquer mestre em teologia. Mas eles não tiveram a capacidade de dizer: glórias a Deus, a promessa chegou. Então, a partir do momento em que eu não sei me relacionar com Jesus, eu passo a ignorar quem de fato Ele é. Quando Jesus lê a profecia de Isaías, volte o seu olhar para os versos 18 e 19, há algumas expressões aqui que são dignas de nota. No verso 18 ele fala: enviou-me, primeiro, ungiu-me, unção, escolha, capacitação. Eu vou evangelizar os pobres. Quem eram os pobres da época? Os miseráveis, os esquecidos, os que nunca tiveram vez nem voz. E Jesus diz: eu sou ungido para eles. Depois ele prossegue dizendo: enviou-me. Eu tenho uma missão. Eu não vim fazer o que eu quero. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, libertar os oprimidos. Então, isso aqui é obra do Messias, não é obra do filho do José. Então eles são conhecedores da profecia. Jesus está dizendo: isso está se cumprindo hoje. Eles falam: ó, Zé, é o Zé, é o filho do José. Jesus parece que é uma figura obscura para eles. É até compreensível que eles estão impactados com a novidade. É até compreensível isso. Mas quando eu não sei como me relacionar com Jesus, eu estou ignorando. Jesus para mim pode ser um grande resolvedor dos meus problemas. Jesus pode ser para mim aquele que vai me curar de todos os meus problemas, de todas as minhas doenças, vai curar os meus familiares, as pessoas que eu amo, mas Ele nunca pode ser meu Senhor, ou Ele pode nunca ser meu Senhor. Então a forma como eu me relaciono com Jesus e o que Ele é para mim, pode fazer com que Ele seja o meu Salvador, ou eu posso rejeitá-lo completamente. Mas se eu não sei me relacionar com Ele, é uma das maneiras pelas quais Ele é nada para mim, a não ser o Filho de José. Quem é Jesus para você? O que é Jesus para nós? Como eu vou adorá-lo, cantá-lo? Como eu vou engrandecê-lo, glorificá-lo, se ele para mim não passa do filho do José? E eu estou feliz porque eu conheço esse menino desde pequeno.
brincando, lembra que a gente empinava a pipa todo dia? É ele, olha menino. A gente ia ver o jogo do Corinthians todo ano, lembra? É ele. É o filho do José, mas ele é apenas o filho do José. Eu estou rejeitando Jesus se eu não sei me relacionar com ele. Há uma terceira maneira que o texto nos informa e nos alerta, irmãos, que é uma terceira forma de nós rejeitarmos a Jesus. E isso está no verso de número 24. A terceira forma de nós rejeitarmos a Jesus, irmãos, é parte daqueles que foram privilegiados. As pessoas, mesmo as mais privilegiadas, também correm o risco de rejeitarem a Jesus. Volte a olhar para o verso 24. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Observe bem como Jesus está captando. Ele entendeu o verso 23, quando disseram assim, não é ele o filho do José? Olha lá, o filho do José. Jesus entendeu. Tá. Então eu não sou o Messias? Então deixa eu falar uma coisa para vocês, isso para mim não é novidade. Nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Eu não sou o filho do José. Eu sou um ungido, eu sou o Messias. Eu vim desenvolver um ministério. Eu não sou o Zezinho. Eu não sou o GG, eu sou o Messias. Eu sou a encarnação do Verbo, eu sou o Salvador do mundo. E importa que vocês assim entendam. E aí ele passa então a dizer: eu sei o que se passa no coração de vocês. Eu quero resgatar a história com vocês. Vocês são um povo tremendamente privilegiado, mas são um povo que mais se esquecem das misericórdias de Deus. E ele está dizendo isso aqui. Ele diz: o profeta não é bem recebido. Observe bem o contraponto, irmãos, do que está escrito aqui em Nazaré. O profeta não é bem recebido pelos seus. E eu quero agora que os irmãos voltem o olhar para os versos iniciais, 14 e 15. Olha o contraponto que Lucas estabelece aqui. Versos 14 e 15. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, juntos, sendo glorificado por todos. Observe bem o que ocorria na Galiléia e o que acontece na sua terra. Eu não sou bem recebido. É a mesma pessoa, são os mesmos ensinos, é o mesmo poder, é o mesmo nome, é a mesma palavra. Mas aquele povo privilegiado foi o povo que mais escanteou o Senhor, o povo de Israel. Então Jesus sabe sim o significado perfeito da expressão: não é ele o filho de José? Jesus sabe o que eles têm no coração. Está fácil a vida agora, ele é nosso chapa. Está fácil. Eu ensinei esse menino a jogar bola de gude. Eu ensinei ele a dar uma bola de 3 dedos. Jogamos muito futebol. Está fácil a vida com Deus agora. É um parça. Jesus vai dizer claramente: deixa eu contar algumas historinhas, vamos resgatar a história. Eu adoro histórias, disse Jesus. Então, vamos voltar alguns séculos atrás. Na época do profeta Elias, uma grande fome, uma grande seca, 3 anos e meio aqui. Quantas viúvas não havia em Israel, povo de Deus? Milhares. Mas para quem Elias foi enviado? Para uma viúva estrangeira. Uma viúva de Sarepta, de Sidom, não uma judia. E aquela mulher acolheu o profeta e alimentou o profeta e recebeu graças da parte de Deus. Porque o próprio Deus, o próprio povo de Deus rejeitou a Deus. Quando
Jesus fala isso, quando o filho de José fala isso, o povo fala: epa, não gostei. Mas Jesus não para por aí. Jesus fala: seus problemas não acabaram, tem mais. O sucessor de Elias foi Eliseu. Quantos leprosos havia dentre o povo de Deus? Certamente dezenas, centenas, talvez milhares. Só um foi curado, Naamã, e ele também era estrangeiro. Porque vocês rejeitam. Aí eles disseram: para, chega. Os mais privilegiados podem também rejeitar a Jesus. Existem muitos lugares, irmãos, mas muitos lugares mesmo, em que a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, já não é bem-vindo, porque não surte efeito, o efeito que eles querem. São bem-vindas outras práticas, são bem-vindos outros pregadores, são bem-vindas outras mensagens, que não a mensagem da palavra de Deus. E sabe o que está acontecendo com esses púlpitos? Esses púlpitos estão falando de tudo, menos do Evangelho da graça. E a assembleia cada vez cresce mais. E o povo cada vez mais rejeita o Evangelho e quer mais do circo, quer mais do entretenimento, quer mais de tudo e cada vez menos de Jesus. É o povo que teve o privilégio de beber água fresca, o pão fresco, da palavra que sacia a alma, que mata a fome espiritual, que leva ao quebrantamento, que leva a carregar a cruz. Pois esse povo privilegiado é o povo que ultimamente tem rejeitado a Jesus. Uma quarta lição que nós aprendemos, irmãos, uma quarta forma de nós rejeitarmos a Jesus é criar maneiras de silenciá-lo. Criar maneiras de silenciá-lo. Volte o seu olhar para o verso número 29. Levantando-se, versos 28 e 29, perdão. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Isso é uma forma de calá-lo. Eles se receberam aparentemente bem, não é isso? Opa, é o filho do José. Mas aí Jesus vai tirando a máscara e desnudando o que está por trás dessa expressão, revelando as intenções dos corações. E eles falam: não, nós não queremos isso. Nós rejeitamos você. Nós rejeitamos a forma como você nos vê, porque você vê o nosso interior. Você está espremendo as nossas feridas. Não, nós não queremos ouvir isso. Não, você não tem lugar aqui. Se você é o cumprimento dessa profecia, aqui você não abre mais a boca. Você vai ver quem manda neste lugar. Eles se levantam e tiram Jesus de lá. Certamente eles não falaram isso com essas palavras que eu estou falando. Pode? Claro que não. Quem silencia Jesus nas igrejas também usa a mesma tática. Eles não falam isso abertamente. Eles trazem entretenimento. E de repente a palavra que você menos ouve na igreja é Jesus. O tema que você menos ouve é salvação, evangelho, evangelização, santificação. Mas na igreja todo mundo dança, canta, tem show,
risada no culto, do início ao fim. É um stand-up. E aquele pregador é legal porque ele conta muita piada. Ai, eu adoro piada. Ai, como eu adoro piada. É assim. Então, esses líderes, esse povo, arrumam maneiras bem criativas, insuspeitas, para silenciar Jesus. É um entretenimento aqui, é uma conversinha ali, é uma roda de conversa ali, mas e Bíblia? E conhecimento, e Evangelho, e Deus, e salvação? E o homem ter raiva do pecado? Não há nada disso. Jesus está silente, sim, irmãos, em muitos púlpitos. O Evangelho tem sido, sim, negligenciado em muitos lugares. Então, concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, quando nós olhamos esse episódio de Jesus na sua terra, de Jesus entre os seus, Jesus mostrar quem Ele é e falar acerca dele, se hoje nos causa tristeza ou reprovação a forma como nós observamos que os seus o trataram no passado, devemos nos atentar de que isso continua a existir no presente. Isso não é verdade. Igrejas que não ensinam os membros a se relacionar com Jesus, porque não ensinam quem é Jesus e o que Ele veio fazer. O homem que tem sido pregado e ensinado, irmãos, não é um salvador, mas um homem de negócios. Você vai prosperar aqui. Eu te prometo isso. Então as pessoas estão aprendendo a conhecer um empresário, um milagreiro, não um Messias. O filho do José, mas não o Senhor. E se Ele não é Senhor, Ele não é absolutamente mais nada, nem Salvador, porque o Salvador implica em senhorio. Se não há senhorio, não há salvação. E se não há salvação, irmãos, o que existe é perdição, não há outro meio. Há muitos que estão em igrejas, irmãos, perdidos, absolutamente perdidos, porque não há caminho, não há luz, não há direção, não há aconselhamento, não há oração, não há exortação, não há ensino. Qual é o grande alerta do Senhor desde o Velho Testamento pela boca do profeta Oséias? É um lamento do Senhor, não é uma reclamação, é um lamento. E ele diz: o meu povo está morrendo, porque não tem conhecimento. Isso é um lamento do Senhor. E quem deve levar esse povo ao conhecimento? É a liderança, é o pastor, é o púlpito, são os presbíteros. Porque o povo precisa dessa palavra. O pastor precisa ser alimentado por essa palavra. Precisa crer nessa palavra. E é o que Jesus está dizendo aqui: eu vim apregoar o ano aceitável, a graça. É disso que o meu povo precisa. Esse é o tempo. Não é um tempo de aprisionamento de palavras, de doutrinas, de conhecimento. Não é, definitivamente não é. Irmãos, precisamos sim estarmos bem atentos se em algum momento, ou se hoje mesmo, nós não estamos nos juntando aos nazarenos do passado. Quantos hoje não estão formando a multidão dos nazarenos da atualidade, dos que rejeitam Jesus? Você vai falar sobre Jesus, eles não querem.
Se vai falar sobre as doutrinas da graça, coçam os ouvidos. É desagradável. Eles começam a dizer: reverendo, a gente precisa mudar isso aqui. Precisa ter um entretenimento, precisa disso, precisa daquilo. Por quê? Porque o Evangelho incomoda. E as pessoas não querem o Evangelho, eles não querem o Senhor. A minha palavra a igreja já conhece muito bem. A igreja é o único lugar, irmãos, que tem a palavra da salvação. É o único lugar. Se vai procurar uma instituição bancária, seja ela qual for, eles não vão pregar o Evangelho para você. Nenhum dos funcionários. Você vai à escola hoje, você vai à universidade hoje, ela está nas mãos, elas estão nas mãos de gente que não tem a Deus. Não tem palavra de Deus, nenhum professor vai te ensinar isso. Se vai ao teatro, idem. Se vai a shows, idem. Se vai ao cinema, idem. A igreja, ela é luz. Ela é a guardiã da palavra de Deus. Igreja, irmãos, não é lugar de entretenimento. Não é. É lugar de alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Isso não é entretenimento. Você quer entretenimento, irmãos? Quem quiser entretenimento, o mundo oferece entretenimento. E não é pouco, hein? Shows de stand-up estão aí em todos os lugares. Cinemas, múltiplos. Teatros, centenas na cidade de São Paulo, para todos os bolsos. Peças teatrais, artistas famosos ou começando, circo, shoppings, entretenimentos. A igreja é a guardiã da palavra. A igreja tem que alimentar. A igreja tem que preparar. A igreja tem que pregar o Evangelho. É isso o que se entende ser igreja de Cristo. A igreja não é chamada para ser grande, ela é chamada para ser fiel. O pregador não vai ser reconhecido por ter mais views ou seguidores. O pastor não tem que ter seguidor. O pastor tem que ter ovelha, as quais ele vai alimentar com a fidelidade da palavra. Ninguém vai ao céu por views, por seguidores, por reconhecimentos ou canais, mas é isso que tem importado. Soube por um colega algumas semanas atrás de igrejas que pedem currículo, igreja presbiteriana, uma vergonha, pede currículo de pastor e vai ver os seguidores deles. Eu fiquei pasmado eu fiquei ao saber disso. Não querem saber se o pastor tem compromisso com as Escrituras. Não se busca ouvir as mensagens, as pregações, a fidelidade. Não. Irmãos, vivemos tempos difíceis. Não podemos nem precisamos julgar os nazarenos do passado, se nós estamos manifestando a mesma ou uma dessas características daqueles que rejeitam a Jesus. Precisamos conhecer ao Senhor Jesus. Não importa o que os outros digam, precisamos ler as Escrituras. Porque se eu não leio as Escrituras, eu vou ser obrigado a acreditar naquilo que me dizem sobre elas. Leia. Frequente igrejas e ouça pregadores que leiam a Bíblia com você. Que leiam tempo a tempo, palavra a palavra, expressão por expressão, as Escrituras, para que você entenda as Escrituras. Valorize isso. Isso é produto raro. Valorize. Você tem orado por pregadores assim? Ore. Estão poucos. Ore para que permaneçam fiéis. Ore para que Deus dê a eles mensagens, primeiro a eles, para depois eles passarem para o povo do Senhor. Orem por pregadores assim. Sustentem esses homens em oração. Ore pelo seu pastor. Dobre o seu joelho por ele, porque os dias são maus.
para que alimentem o rebanho, porque o futuro, esse rebanho vai passar por grandes tribulações. E quem não conhecer o Senhor da igreja, vai negá-lo. Quem não souber o que é a igreja, vai transformá-la em algo que ela não é. A igreja precisa de homens corajosos. O tempo exige isso. Igrejas fortes, igrejas famintas da verdade, igrejas que amem a palavra do Senhor e o Senhor da palavra. Essas igrejas são raras, são poucas, pequenas, e serão ainda menores no futuro, porque o que se avizinha no futuro é muita tribulação, mas muita tribulação quando o inimigo se levantar e partir para cima dos fiéis, e vai ser um terror. E o Senhor, Ele mesmo, o Senhor da igreja, é quem vai nos sustentar. E não devemos temer a morte. Não devemos temer a morte. Estaremos para sempre com o Senhor. Ele mesmo diz: não tenham medo daqueles que vão fazer perecer o seu corpo. Não tenha medo. Tenha medo daquele que faz perecer o corpo e a alma. O corpo podem levar, disse o apóstolo Paulo, para mim. Os nazarenos rejeitaram Jesus. Não rejeitemos nós, que o amemos, que a nossa igreja, irmãos, ame a palavra do Senhor, que a nossa igreja tenha amor pelas Escrituras. Esse é o maior valor que alguém pode ter, é amar as Escrituras. A maior herança que um pai pode deixar ao filho é ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Essa é a maior herança, porque o Senhor há de abençoar. Que Deus nos fortaleça como igreja, que Deus nos abençoe como seu povo, e que Deus nos livre de negligenciarmos o Senhor, a nossa relação com Ele, que o amemos em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé.